Olá pessoal, muito bom dia! Muito bom dia, estamos começando mais um V4 Tuts nesta terça-feira, 9 de março de 2021. Muito bom dia aos pessoais que começam a entrar aqui na nossa live. E hoje, galera, hoje a gente está aqui para discutir uma questão muito especial aí, muito importante, tá? Não que não for importante antes, mas hoje a gente quer discutir especificamente sobre varejo de moda. Se a gente pudesse reduzir aí a lojas de roupas, lojas de calçados, tem sido um desafio para vários tipos de negócio durante as mudanças das nossas práticas comerciais desde o ano passado, com o impacto da pandemia, obviamente. Mas 2021 parece que não vai ser muito diferente, pelo menos não por enquanto, né? E hoje eu não vou estar aqui sozinho. Hoje eu vou contar com a participação de um cliente da V4 Company, alguém que é especialista nesse mercado e que certamente vai poder nos dar pontos de vista inéditos, talvez, sobre quais decisões esse empresário, esse dono de uma loja de roupa, de calçado, alguém que presta serviço ou que atua nesse ramo, certamente vai colher muito da nossa conversa aqui. Relembrando, pessoal, terça-feira, 9 de março, V4 Tuts, todas as terças-feiras às 7h44 da manhã, a gente inicia uma live aqui no Instagram da V4 sempre, ou muitas vezes contando com um convidado especial. Como eu falei hoje, a gente vai ter a presença de Rodrigo Roland, tá? Ele está à frente da Data System, uma empresa de ERP especificamente voltada para o mercado para o mercado varejista de moda, calçados e lojas de roupa. Eu vou convidar o Rodrigo, que vai entrar ao vivo com a gente aqui. Muito bom dia, Rodrigo. Me vê e me ouve com clareza? Bom dia, perfeitamente, tranquilo. Tudo bom, Rodrigo? Muito bom dia para você. Bom dia para você também, bom dia para todos que estão nos acompanhando aí. É exatamente, 15 para as 8 não é para qualquer um, né, cara? Com certeza. Rodrigo, a gente vem aqui sempre nas terças-feiras de manhã discutir muitas coisas e esse ambiente aqui de discussão, ele tem o nome de V4 Tuts, porque ele vem aí de uma história, de um legado, de um conteúdo que a gente faz, o V4 Tutoriais, que é justamente para a gente poder trazer insights, trazer visões que talvez muitos do pessoal que está nos acompanhando talvez não tenha tido, né? Eu imagino que você me acompanhou, Rodrigo, no início da conversa, e hoje a gente está aqui justamente para discutir essas decisões difíceis que o varejista está tendo que tomar nesses momentos, né? Antes da gente começar, por favor, quem sabe você pode falar um pouco mais de quem é Rodrigo e principalmente como a Data System vem colaborando nesse mercado e que, obviamente, te traz como especialista nesse assunto, cara? Vamos lá. Bom, meu nome é Rodrigo Roland, como você mesmo disse aí no começo, né? Eu sou o CEO e fundador da Data System. A Data System é uma empresa de 26 anos no mercado, vamos fazer 26 anos agora no dia 20 de março, estamos quase aí no nosso aniversário, mais uma vez em pandemia, mais um aniversário em pandemia. Né? Bom, a Data System é uma empresa específica de desenvolvimento de software específica no segmento de moda, né? Específica em calçados, roupas. E a gente realmente nasceu com esse objetivo de descomplicar um pouco esse segmento, descomplicar um pouco esse setor, né? E acho que hoje a gente vive isso à flor da pele realmente, né? Com tantos desafios acontecendo, o desafio aí entre o físico e o digital, essa pandemia que nos envolve, esse momento diferente nas nossas vidas, né? De fato. E a Data System tem realmente esse propósito de tentar trazer para o nosso cliente, trazer para o nosso público aí facilidades, né, desenrolar esse mercado de software, de roupas e calçados, trazendo tecnologia, inovação,
tentando deixar a vida dos nossos clientes aí um pouco mais fácil e com mais opções, né, para poder seguir em frente sempre. Eu acho que tu falou a palavra-chave, né, Rodrigo? Opções. Hoje, a gente está aqui justamente, você está muito bem familiarizado, a nossa jornada da conversa aqui vai estar buscando trazer de maneira ampla 4 decisões que são chaves, né? 4 visões que o empresário desse ramo não pode deixar de tomar. E Sim. você vinha falando, né? A Data System agora está fazendo 26 anos em mais um cenário de pandemia. E é lamentável a gente dizer mais um, né? Há tão pouco tempo isso era um cenário inédito, algo que nunca tinha acontecido, uma questão bem singular. E agora a gente vê de que, por mais que a gente tenha uma luz ali no fim do túnel com a solução desse cenário, a gente sabe que ainda vai ter uma jornada até chegar lá, até a gente ter, de fato, o mercado estabilizado, normal, onde o ponto de venda físico pode voltar a ser o principal canal desse empresário. E eu estava, justamente quando a gente estava aqui organizando essa conversa, eu dei muita pesquisada sobre números, né? Números do segmento, como é que fechou 2020 e principalmente, né, visões ali no final de 2020 para 2021. E no ano passado houve aí uma queda em média de 20% das vendas desse segmento, no apanhado geral, no cenário brasileiro, e se tinha uma perspectiva de que esse ano de 2021 ia trazer pelo menos 1/4 de crescimento, né? Existe um cenário de retomada e uma perspectiva de atingir um crescimento de 25%. E para que a gente, né, possa ver isso se acontecendo, eu acredito que, pelo menos no cenário aqui da V4 Company, onde muitos dos nossos clientes encontraram uma saída para esse cenário de pandemia, foi justamente abrir novos canais. É muito comum, esse é um mercado muito tradicional, muito pautado com o ponto de venda que muitas vezes como eu posso dizer assim, se firmou, se consolidou por aquela marca, está naquele local há 10, 15, 20 anos. E eu vejo o seguinte, né? Hoje, o varejista vê o e-commerce como uma saída óbvia, né? Ou talvez nem tão óbvia assim, mas como uma saída inicial, uma abertura de novo canal. Bom, já que eu não posso estar quente no meu PDV, eu vou tentar buscar um cenário de conversão no digital. Mas a gente sabe que essa também não é a única alternativa nessa perspectiva de abrir canais, né? Como é que tu percebeu isso dentro da tua base de cliente, aí, esses mais de 2.500 lojas de sapato e de roupas? Como é que eles têm enfrentado e tomado essas decisões na abertura de novos canais, Rodrigo? Olha, Daniel, realmente, como você disse, infelizmente a gente está vivendo isso novamente, né? Esse cenário de pandemia. Seria muito bom se a gente tivesse passado por isso e aprendido, ficado as lições e vida que segue, né? Mas, infelizmente, a gente teve que voltar aí a fita e passar por isso novamente. Um ano depois, né? Exatamente um ano depois, a gente passando novamente por essa situação. Bom, olha, nesses 26 anos de história, a gente nasceu e é muito forte no segmento de lojas físicas, né? E aí a gente, como eu te disse, levando soluções, levando um ecossistema de soluções para os nossos clientes, opções, diversas formas dele atender esse cliente ali na loja física, né? Mas aí, com todo esse cenário eu acho que a pandemia, ela veio talvez potencializar algumas formas, alguns canais de venda, né? Acelerou alguns canais. Era um movimento que já acontecia de forma um pouco mais lenta, mas ele já acontecia. Mas especificamente nesse momento, o grande desafio realmente do nosso cliente, né? Vamos dizer aqui dessas 2.500 lojas que a gente atende, era, cara, fechou tudo, né? Portas fechadas, e agora? Como é que eu faço? E aí, realmente, foi uma avalanche de canais que esses clientes começaram a buscar, né? O próprio e-commerce, o digital aí, né? Muito forte. Acho que tinha clientes que já tinham essa cultura. Porque eu digo, o e-commerce é uma cultura, não é só simplesmente querer falar, eu vou para o e-commerce e vou sair vendendo, né? Eu vou apertar um botão e sair vendendo. Muito bem colocado, exatamente. É uma cultura que começa ali, uma transformação digital dentro do negócio, né? Mas acho que nesse momento de pandemia, o que aconteceu foi
aquela história, tem gente que é grande e consegue, tem gente que é pequeno e se virou nos 30 e foi lá, é o WhatsApp, redes sociais, né, Facebook, Instagram, enfim, foi se virando como dava. Mas eu acho que foi fundamental essa mudança de atitude dos empresários, dos clientes, para poder se manter, a gente até chamou, né, ativar o modo sobrevivência. Porque, Absolutamente. né, imagina, você, da noite para o dia, você simplesmente fechou as portas do teu negócio. Aquilo que você, no físico, né, você abre a porta lá e o cliente entra. E, então, como resolver isso? Tá? Eu acho que foi realmente uma mudança de comportamento do consumidor, né? O consumidor começou a exigir coisas diferentes, até porque ele estava preso dentro de casa, tá? E do empresário também, do lojista, em olhar e perceber essa movimentação e rapidamente começar a tomar atitudes para buscar esses outros canais de venda aí, desde o e-commerce até as redes sociais. A galera saiu fazendo o que dava para fazer, né? O que dava, tava na alcance da mão. E eu vou te falar, assim, Rodrigo, é bem isso que tu falou, né? A gente percebe esse mercado, assim, naturalmente nos últimos, sei lá, 10, 6, 3 anos, fazendo um movimento indo para o digital de maneira razoavelmente orgânica, mas não necessariamente com uma deadline, né? Exato. E o que você falou, eu acho que é uma questão que a gente pode trazer muita clareza para quem está nos assistindo aqui, né? E-commerce, ele é um modelo de negócio muito mais do que um canal de venda no digital. Historicamente, aqui na V4, a gente sempre tem um desafio, né, de que a gente tem, na grande base dos nossos clientes, são lojas físicas, são a economia real, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é uma maneira de sintetizar, né, de sumarizar o que é aquela economia que a gente pode ver, tocar, é a loja no PDV, é a indústria que tem os trabalhadores lá dentro e tal. Não é esse cenário digital em absoluto, né? E a gente começa a perceber de que essa economia real, ela sim pode vender pela internet, mas ela pode vender através da internet. E esses dois conceitos de vender pela internet e vender através da internet, por mais que eles pareçam muito, muito similares, existe uma breve diferença. Quando a gente fala em vender pela internet, a gente está falando exatamente daquilo que parece mais óbvio. Implementar um canal de vendas online, onde o meu cliente vai ter a chance de navegar pelo meu espaço, de comprar online e, posteriormente, eu vou fazer o envio desse produto para o meu cliente. Mas quando a gente fala vender através da internet, a gente cai justamente para essa segunda alternativa. Eu digo segunda não porque ela deve ser o nosso segundo passo, mas é porque muitas vezes ela é a segunda coisa que passa pela mente do gestor ali, né? Bom, eu tenho que me encaminhar para vender online, só que isso não acontece do dia para a noite. Quais são os outros caminhos que a gente vai tomar? E aí a gente começa a ver, né, ainda no ano passado, e já se solidificando esses canais de atendimento através do WhatsApp, né, as lojas divulgando diversos números de WhatsApp, a ação mais intensa na rede, nas redes sociais, justamente, não necessariamente por postar conteúdo, por buscar aquilo que se busca no marketing digital, mas realmente de ter um canal de contato com o cliente final. E isso também vai gerando desafios, como, por exemplo, bom, eu engajei meu cliente, eu tive ali um canal de discussão com ele, meu vendedor fez uma venda pelo WhatsApp. Parece que o desafio da venda acabou aí, mas não é o caso. Agora a gente tem todo um cenário logístico diferente, que justamente quando a gente não tem uma integração redonda, um e-commerce rodando junto com a loja física, e sabe, todas essas perspectivas de estoque e outras questões mais técnicas em harmonia, a gente tem um desafio logístico que para muitos varejistas é a primeira vez, né? De que eu fechei uma venda, bom, como é que eu entrego isso? E a gente está vendo diferentes soluções, né? Diferentes empresas tendo diferentes soluções. Dentro do cenário que tu tem com os teus clientes, como é que foi o impacto do pessoal quando começou a fazer isso lá no ano passado e como se isso já se maturou, né? E se a gente pode dizer que um ano é tempo suficiente para tal. Como é que tu vê isso, Rodrigo? Olha, Daniel, eu acho que, como você bem disse aí no começo aí, essa questão de vender através da internet é muito diferente do que vender na internet, né? Porque hoje você tem uma infinidade de possibilidades, tá? Você tem lá, eu vou
realmente fazer a venda online, entregar na casa do cliente, eu vou vender no online e retirar na loja, eu vou comprar em uma loja e receber em casa, eu vou comprar numa loja e retirar na outra, né? Eu vou comprar por WhatsApp e mandar o motoboy entregar, Uhum. né? Enfim, hoje são N possibilidades que você tem. A gente chama isso de presença digital, né? Não é Certo. só você realmente estar lá, colocar um site e simplesmente acha que tudo isso vai acontecer de maneira natural. Acho que é um trabalho muito forte, né? Principalmente um trabalho de marketing Uhum. envolvido em cima de tudo isso. Mas o grande desafio realmente foi isso que eu te disse. No primeiro momento, acho que muitas empresas demoraram um pouco para tomar essa decisão e a pandemia veio e deu aquele empurrão, né, para ir para o digital. Mas, cara, foi um negócio assim. Muitas empresas chegaram para a gente lá assim, da noite para o dia e falaram: pô, amanhã eu preciso levantar um e-commerce amanhã. Não tem Ah, jeito, cara. Não tem jeito, exatamente. né? É, Então, eu até digo assim: se você resolveu isso de última hora, faça de qualquer jeito, mas faça. Né? É exatamente. óbvio que qualquer jeito aí tem umas ressalvas aí, mas faça. Não deixa o seu cliente, porque o cliente realmente é aquele que precisa ser atendido, precisa estar em foco, né? Mas o grande desafio realmente foi entender essa necessidade do cliente. E quando a gente diz respeito à logística, também foi um grande ponto aí, como entregar isso para o cliente, né? Porque eu acho que uma coisa é você trabalhar ali localmente, na sua Uhum. cidade, né? Ou talvez até na tua região, mas quando você abre isso para nível Brasil, aí você tem as preocupações. Vou entregar de que forma? Vou entregar por correio? Vou entregar por alguma empresa logística? Como é que eu vou absorver isso? A questão do frete, como é que funciona? Então tem uma série de Exatamente. variáveis aí que você enfrenta. E, inclusive, uma delas, e acho que aí entra a Data System, é a integração disso. Né? A integração da sua loja física, do seu estoque físico com o digital, que isso é uma preocupação muito grande que tem que acontecer, porque você pode vender um produto que no digital que não está mais no seu estoque. E daí? Uhum. Né? Você cancelar a venda, você criar um atrito com o seu cliente, você acaba, ao invés de levar uma facilidade para o teu cliente, você acaba queimando um pouco Exatamente. o teu filme, né? Então, acho que é importante, aí a Data System entra com toda a integração de meios de pagamento, integração de estoque de loja física com loja online, essa atualização automática, para justamente vir de apoio para o cliente e poder resolver essa questão aí da venda e a entrega desses produtos, né? Porque a gente vê de imediato, a gente enxerga o problema, né? De imediato a gente vê que, putz, beleza, agora eu vou vender, como é que eu vou fazer essa solução? Pô, como é que eu, varejista aqui do interior, da região metropolitana, vou competir com Netshoes, vou competir com É, Dafit, vou competir com esses grandes players? E de fato, no cenário do e-commerce, vai existir, principalmente no cenário multimarca, vai existir esse desafio. Mas nesse cenário de pandemia, a logística se tornou um desafio também para os grandes players. O que a gente tem visto aqui na V4 é uma oportunidade de, como eu posso dizer assim, estender relevância para a sua região. E eu vou te dar um exemplo que eu mesmo estou vivendo, né? Tem um item que eu quero comprar numa loja que tem dentro de um shopping, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mas os shoppings estão fechados, né? E tem a loja online dessa mesma rede. Só que se eu faço uma compra pelo online, eu vou ter pelo menos uns 7 a 10 dias, se tudo correr bem, para chegar esse produto até mim. Mas eu sei que se eu fizer um contato por WhatsApp com a loja, eu posso ou coletar o meu item por Uber Flash, eles fazem isso, fica um vendedor lá na frente esperando ter Uber chegar, ou eles mandam por motoboy mesmo, ou existem, no cenário de shopping é um pouco mais desafiador, porque o drive-thru fica comprometido. Uma vez que o cliente não pode entrar no espaço, no complexo do shopping, isso vai ser um desafio. Mas a gente vê uma oportunidade justamente para que a competitividade do varejista local agora não vai ser no preço, não vai ser na condição de pagamento, mas vai ser na maneira pela qual ele vai poder entregar isso para o cliente, seja se ele vendeu pelo Messenger da MSN, seja se ele vendeu por WhatsApp, seja se o consumidor ligou no telefone. Isso faz uma série, sabe? Esse primeiro passo da abertura de canais, que ele vem mais como uma pressão do que uma realização, como a gente estava conversando, ele também vai
forçar outras decisões, né? A partir do momento em que o gestor, beleza, cara, eu preciso abrir um canal de vendas, eu sei que talvez não é do dia para a noite em que eu vou conseguir ter o meu cenário do meu RP todo integrado, de fato ter aquele SKU listado na loja, no PDV e vendendo isso no online, sabendo que se eu vender essa peça no online, ela vai subtrair da loja e que eu não vou fazer uma dupla venda de um produto e chegar naquela situação um pouco mais desafiadora, como você falou. Mas a gente percebe que agora, o grande segundo passo é o seguinte, marketing agora não é aquela ferramenta para o a mais. Ah, não, eu estou vendendo bem na minha loja, agora eu quero ir além, então eu vou começar a investir em marketing, eu vou começar a ter essas bases do que eu já deveria estar fazendo, né? Mas que agora não tem escolha. Eu vejo assim que a segunda grande decisão, depois de ver, eu preciso abrir novos canais, é ver como é que eu vou vender por esses canais. E a gente tem um paralelo muito claro. Quando a gente tem um ponto de venda físico, vamos dizer, no grande centro de Canoas, uma empresa aqui de onde a V4 era, na grande Porto Alegre. Existe lá o que a gente chama de calçadão, existe aquele tráfego, né, físico, em que uma loja que paga um aluguel de 20 mil reais, o valor desse aluguel está diretamente relacionado ao tráfego que ela vai ter de pessoas com intenção de compra, porque ela vai estar alocada num espaço onde existe essa declaração comercial. Agora que esse lojista, agora que esse gestor saiu do físico, e ele tem os seus canais, beleza, ele está implementando e-commerce, ele tem lá os seus canais de WhatsApp e tudo mais, ele não tem esse tráfego. E esse acho que é o ponto principal que justifica o início dos investimentos de marketing. Aqui na V4 a gente tem uma proposta muito clara, assim, né? Marketing só é marketing quando vende. E nunca antes isso precisou ser tão realizado, né? O marketing agora é tudo que não é performance, tudo que eu não vou de fato esperar uma venda, de fato deixou de ser prioridade. Então o que a gente vê aqui na V4 é que a segunda grande decisão desse gestor é investir em tráfego. Isso pode parecer desafiador, porque, pô, me caiu 60%, 70% da minha receita. Eu estou tendo que fazer novos investimentos agora para criar esses novos canais de venda e tu, Daniel, me vem dizer que eu ainda tenho que tirar 5, 10, 12, 20 mil reais do meu bolso para investir em tráfego. Parece uma coisa que não faz sentido. E mais uma vez, eu volto para o cenário aqui. Uma empresa como a Data System, como a V4 Company, a gente tem, acho que, o benefício e o valor de poder gerar valor para o nosso cliente de maneira remota. A V4, quando a gente teve a notícia lá em um ano atrás, como a gente estava dizendo de fato lá no início de 2020, no mês de março, a gente enfrentou um grande baque. Assim, a gente que vive de receita recorrente dos nossos clientes, a gente perdeu, a grosso modo, 1/4 da nossa base de clientes. 25% dos nossos clientes do dia para a noite. Assim que se deu as orientações de distanciamento, lockdown, já era. Eles não vão ter como sustentar essa prestação de serviços da V4. Então, assim, o que a gente fez? Primeiro que a gente tomou um susto tão grande quanto qualquer outra empresa, e o que a gente fez foi investir pesado em tráfego. O que a gente fez foi, dentro da nossa perspectiva dos próximos meses, o que a gente ia investir em abril, em maio de 2020, a gente trouxe para março, porque agora é a hora onde eu preciso ter essa atenção do meu público, mais do que nunca. E isso foi uma virada de chave muito importante, porque a gente pôde recuperar em abril e no cenário de 2020 retomar a nossa jornada de crescimento. E isso não é algo que o varejista de ponto de venda pôde contar. Então, assim, a gente vê a abertura de novos canais, a gente vê uma série de novas necessidades, mas agora o tráfego, mais do que nunca, ele é um must-have. Ele é algo que, se eu não tiver, eu não vou sobreviver. E muitas vezes isso não estava contado ali na planilha desse gestor, né? E isso se torna agora mais um investimento que ele vai ter que tomar. Eu sei que não só para os teus clientes, até no próprio cenário da Data System, já vem esse esforço de fazer do digital um canal de vendas, né? E várias coisas mudam. Numa empresa que é talvez mais fácil de pivotar o cenário digital, a gente ainda assim enfrenta desafios. Então, assim, hoje eu sei que esse meu cliente ou esse teu cliente, ele não vê hoje
tão claro isso tudo que eu estou dizendo. Ele não vê tão claro, ele ainda se questiona muito de que será que é isso mesmo? Será que eu tenho que investir em mídia? Eu acho que aí tu pode dar uma perspectiva para a gente, não só como CEO e como quem toma as decisões do próprio negócio, mas também pelo que tu vem assistindo dentro dos teus clientes que estão lidando melhor com esse desafio da pandemia. Legal, Daniel. Eu acho que aqui vale uma lição aprendida, cara. Porque olha só, vou confessar aqui agora para você, né? E a Rúbia sabe muito bem disso. A Rúbia é nossa gerente de marketing aqui. Certo. Cara, eu sempre fui um cara que não acreditei muito nesse lance do digital, né? De investir em tráfego, todas essas coisas. E esse trabalho, né, do nosso comercial, aí, junto com o nosso marketing, até, confesso, de convencimento da minha parte, né, mas olha só, de convencimento da minha parte de que isso era uma nova realidade, isso era necessário, isso fazia todo sentido para a Data System, veio exatamente no momento da pandemia. Né, cara? Porque imagina só, eu acho que pegando um pouco carona do que você disse aí. A Data System, em março do ano passado, que imagina só, os nossos canais de aquisição dos nossos clientes, de prospects, enfim, do nosso negócio, 80% desses contatos que nós tínhamos era no mundo físico, eram nas feiras que nós tínhamos, né? Tinha 4, 5 feiras por ano, eventos que nós fazíamos um fórum todo ano, foi para o espaço. A gente tem alguns eventos localizados que a gente faz em São Paulo, no interior, em Limeira. Então você imagina só, era uma cesta de opções que nós tínhamos, mas todas físicas, todas no ambiente físico, né? E de repente, da noite para o dia, você fala, cara, isso não existe mais. Né? Isso não tem mais a menor possibilidade. E aí a gente partiu para fazer alguns eventos de forma remota, tá? Mas, cara, nós somos especialistas na gestão, né? No software de gestão para lojas físicas e agora com toda essa integração no mundo digital aí. E aí a gente começa a fazer a diferença para os nossos clientes. Eu acho que nesse momento, o fundamental para o gestor cara, quem é que entende disso? Quem é a V4 que entende disso? Né? E aí, você buscar realmente esse apoio de uma empresa que sabe, que entende os caminhos, quais são os atalhos. E aí, cara, a gente passou a investir. Eu vou falar para você, hoje a gente está investindo aí talvez quase 20 vezes mais do que a gente investia lá em fevereiro do ano passado, né? No que a gente investia em todo esse segmento. Porque aí você vem para nós, nesse momento, cara, é o único caminho. Né? E simplesmente estar no digital não é só isso. Aí, como você disse, o marketing é marketing quando vende. Né? E aí você tem uma série de coisas que você tem que começar, uma série de ferramentas que você tem que começar a usar para você investir. Só que o que acontece? Por que você fala, Rodrigo, mas como você é uma empresa de tecnologia, eu não aproveitava disso? Porque a gente fazia errado, cara. Né? E eu vou te dizer assim, ó, não é nem fazer errado, né? É uma questão assim de não estar atento, né? Não estar claro. Ou querer se meter onde não sabe, sabe? De fato. E aí tem que buscar os caras que entendem, cara. Aí é V4 na sua linha, Data System na sua, a gente sabe realmente, a gente tem domínio aí dessas situações, né? E uma coisa que é legal, assim, que até captei agora na tua fala, de que, vamos dizer assim, quando a gente fala em V4, a gente fala em Data System, a gente está falando de um cenário B2B, né? E a nossa discussão até agora esteve muito nesse cenário B2C, né? De a empresa para o consumer, business to consumer. E Exato. o varejo para o consumidor final, sim, enfrentou diversos desafios, mas eu acho que a gente pode até expandir aqui, cara, quando tu falou em feiras, quando tu falou em outros eventos, eu me recordei de que assim, a V4 Company hoje está com pouco mais de 8 anos de história, a gente vai para o nosso 9º ano, agora em 2021, e lá atrás, lá em 2014, quando eu pude me juntar à V4 Company, a gente tinha um foco específico no mercado de moda. Éramos muito pequenos, tínhamos ali 6, 7 clientes, mas a nossa proposta, né, a gente até foi incubado por uma universidade, então a gente tinha que ter uma proposta singular. E a proposta singular era ser a primeira empresa de marketing voltado para negócios de moda, né? E a gente começou a ir fundo nesse esquema. Naquela época, assim como a Rúbia, né? A Rúbia está aqui comentando também, ela teve que te convencer de que o digital era um canal relevante para ter aquisição de clientes. E aí a gente volta naquele ponto. Quando eu falei de que, porra, agora eu tenho que fazer esse investimento em tráfego, não necessariamente ele é um novo investimento. E aí a gente tem que
destroçar isso daí. Vamos pensar o seguinte, a gente já, vamos dizer que a V4 Company é uma indústria de confecção, né? A gente vende para o lojista. As nossas oportunidades de venda estavam muito pautado em representação comercial. Então, aqueles profissionais que, cara, estão circulando, estão pelos polos e estão fazendo contato com os lojistas para distribuir o meu produto. Eu estou contando com as feiras. Eu lembro muito bem que a gente tinha que fazer um baita de um trabalho de feira e muita coisa de PDV, várias coisas que, assim, era bem no âmago do que a gente faz hoje, mas nos ensinou bastante. E as feiras eram muito relevantes. A gente tinha, assim, clientes de que, cara, era 4 vendas por ano, sabe? Uma no primeiro trimestre, uma no segundo, terceiro e quarto. Assim, não tinha essa dinâmica de todo dia. Vai na feira, conhece todo mundo, tira todos os pedidos e passa o ano entregando. Então, assim, quando a gente pensa aquele investimento na feira, de ter o stand, de estar presente, toda aquela comissão, ou todo aquele, para além da comissão, né, todos aqueles custos variáveis da venda, que além da comissão envolve a minha equipe de vendas na rua, o meu representante lá fazendo os contatos, esses custos que agora eles sumiram da nossa mão e não por decisão nossa, esses custos são de onde, lá na planilha, a gente tem que buscar fundos para agora pensar. Esse meu investimento, eu não vou ter tráfego não vai ser um novo investimento, mas vai ser uma transmutação, talvez, daquilo que eu já fazia. E isso, cara, eu fico muito feliz, sabe, de quando eu consigo trazer clareza para alguns, tantos colegas internos aqui, até o pessoal da venda que está com muito contato com o varejista em desafio, né? Mas que, de fato, não necessariamente os investimentos dessa pivotagem são novos investimentos, mas é uma mudança, né, cara? E a gente vê, assim, até empresas que saíram do seu PDV para reduzir custos e manter um canal de venda com aquela base adquirida. Então, assim, eu vejo muito, cara, de que a gente tem essas oportunidades, né? O tráfego vai ser uma... E com o nosso foi assim, Daniel. Com o nosso foi assim, desculpa te interromper, mas com o nosso foi assim. Realmente a gente tinha esse investimento muito forte nesses eventos físicos e de repente com a pandemia nós sentamos e realocamos todos os investimentos, fomos forte para o digital, né? E aí aquilo que eu te falei, a grande sacada é você ser assertivo, porque você ir para o mundo digital e simplesmente ir, né, não adianta. Realmente, eu faço uma relação com a loja de rua, né? Então, você está no centro, você está no shopping, você levantou ou abriu as portas, cara, o cliente está passando ali na frente, ele vai te ver. Se você colocou alguma coisa diferente na sua vitrine lá, ele vai te achar, ele vai te ver. Mas como resolver isso no ambiente digital, né? Então, o investimento nesse tráfego, ele é fundamental, porque ele faz você ser encontrado, faz você ser achado. Exatamente. E aí, realmente, exatamente o que a gente fez. A gente realocou todo esse investimento nosso, no primeiro momento, do físico para o digital, que o digital parou tudo. Só que agora, em janeiro, começaram os movimentos. Vai voltar, né? Os eventos físicos vão voltar. O que a gente fez? Não. A gente não vai parar com o nosso digital. A gente até, para ser bem sincero, a gente começou a tirar um pouco de força do físico e continuar com essa força no digital, porque para nós ficou muito claro que o digital ele reforça a imagem do físico, né? Ele reforça, ele chancela ainda mais a imagem do físico. Então, cara, é uma baita ferramenta, não tem como a gente não fazer isso hoje. Eu digo por Data System, né? Hoje a gente não tem como sair do digital mais. Cara, eu vou te dizer assim, dentro dos nossos clientes, até pensando em outros segmentos, para além do varejo de roupas e de calçados, o digital, ele é bem que uma virada de chave, né? Ele é uma questão assim de que, bom, parece muito complexo, mas uma vez que a gente, domina e se propõe de fato a entender as minúcias desse cenário, a gente vê de que ele não era tão desafiador, talvez, quanto se foi pensado. E uma coisa, cara, que eu colhi também nessa tua narrativa, é de que, assim, de fato, as coisas não vão acontecer do dia para a noite e a gente olha para trás e a gente vê todas aquelas empresas que já tinham, talvez empresas mais maduras, de que já tinham seu digital em dia, de que tinham participação em todas as feiras, de que tinha equipe comercial, de que estava vendendo por todos os canais, né?
a gente não pode esquecer de que essas empresas, elas também enfrentaram um déficit nas suas perspectivas de aquisição, de receita, obviamente. Mas elas não ficaram sem opção. E isso é uma grande diferença. Quando a gente cai de 100 para 0, ou quando a gente cai de 100 para 40, tem muita diferença nisso. E eu acho que é assim, ó, cara, agora, esse cenário de mudança, ele vem por algumas decisões. A primeira a gente já falou, eu preciso abrir canal. Eu preciso garantir de que o meu PDV físico de loja aberta, no shopping, no centro comercial, na rua, não é a minha única oportunidade. E não pode ser. Mesmo se eu não queira, se eu sou cabeça dura, varejista, não quero, não vou ir para o digital, cara, tu tá fechando a tua empresa. Tu tá tomando a decisão de fechar a tua empresa, né? E aquela segunda questão, tá, beleza. Eu abro mais canais, então, vou pensar que eu vou ter que ter canais de WhatsApp, eu vou ter que estar mais presente nas redes, eu vou ter que iniciar um processo de migração para o cenário do e-commerce e eu vou ter que investir em tráfego. E aí o pessoal, eu ouço muito assim, porra, Daniel, mas como é que eu, cara, aqui de tal cidade, tal lugar, vou competir na internet? Eu tô com a loja aberta do lado da Netshoes, eu tô com a loja aberta do lado do meu grande varejista, né? A marca que eu vendo vende melhor no digital e eu não tenho como competir com ela. E aí a gente entra em outras perspectivas. Começa a pensar no marketing, né? Em tráfego, engajamento, conversão e retenção, que é toda a nossa metodologia de trabalho, mas vamos ainda ficar nesse primeiro pilar de tráfego, né? As pessoas vindo até mim. Não é claro para muitas empresas de que se eu entrar no digital eu vou competir com a Dafit, mas eu posso vender pela Dafit, né? Como um cenário de marketplace. Mas agora eu vou ter um desafio muito grande com tal grande player, tal grande player. E também, por mais de que a gente sim vai ter uma competitividade diferente, o nosso competidor não vai ser somente aquele cara que estava com a loja aberta do lado, lá no shopping, mas vão ser os grandes players. Só que a gente também tem esse cenário de marketplace, de que se eu não tenho muita verba de mídia, se eu não tenho verba para investir em tráfego, existe uma perspectiva que a gente pode entender, cara, por tráfego pós-pago, que é aquela comissão que a gente vai pagar para o marketplace, o que se torna mais uma alternativa. A gente vê, cara, muitas empresas assim que tipo, vou começar a vender para a internet, daí começam a vender no Mercado Livre, começam a vender até mais profissionalmente, tipo em canais como a LX, e agora, bom, agora eu vou criar o meu ambiente. E a gente tem que entender que marketing não é só abrir minha loja virtual, comprar um monte de clique no Google e esperar para dar certo. Existem essas nuances, né? E essas nuances, cara, mesmo abrindo um canal, começando a investir em marketing, não é aí que vão terminar os nossos desafios. E agora eu passo para venda do ponto para dentro da loja, que é o próprio treinamento do time. Vamos pensar. Eu tinha 5 vendedores na minha loja e eles faziam o quê? Eles trabalhavam em turnos, 13 e 2, e eles eram mestres em chegou o cliente e eles vão resolver o problema do cliente, assessorando eles para encontrar a solução numa roupa, num calçado, seja qual a solução que esse meu cliente veio buscar na minha loja. Só que agora, esse vendedor que tem essa belíssima, essa artimanha toda física, ele está privado de utilizar os seus conhecimentos da maneira como ele fazia. E aí a gente tem todo um novo desafio. Pô, como é que o meu time vai, de fato, convencer alguém ali no WhatsApp? E a gente vê, cara, esse mesmo desafio sempre quando as empresas iniciam um processo de inside sales. Tá? A gente pensa muito em inside sales para software, para soluções digitais, mas agora a gente percebe que não necessariamente naquele mesmo formato de inside sales que a V4 ou a própria Data System vive, né? Mas o varejista ele vai ter que começar a entender de que o seu cenário para engajar o cliente, ele talvez não vai poder fazer o cliente experimentar a roupa, talvez ele não vai conseguir fazer o cliente comparar no espelho aquelas duas peças que ele estava em dúvida, né? E o nosso desafio aqui é, para além de abrir um novo canal, e além, porque uma vez que eu abri um novo canal, eu comecei a investir em marketing, eu estou começando a trazer demanda para um time que não necessariamente está pronto. Sim. E aí eu volto a te perguntar, cara, dentro da experiência que tu, como CEO de uma empresa, sabe que o time comercial vai ter que ter uma pivotagem de atendimento,
né? E a gente começa a perceber isso também, seja no cenário B2C, eu vou te falar que no cenário B2B, perdão, no cenário da indústria de confecção, da indústria de sapato que estava trazendo para a loja, muitas vezes esses cenários de venda remota e de atendimento que não por um cenário de interação pessoal presencial já acontecia. Mas no B2C, cara, isso se tornou um grande desafio, né? Como é que tu vê o pessoal vencendo esse desafio, cara? Olha, Daniel, realmente tem algumas histórias aí interessantes em relação a isso, porque eu disse até no começo, cara, é uma questão até cultural, né? Do próprio negócio, a própria loja. A gente vê alguns clientes que tinham algumas preocupações que com tudo isso, com a questão do digital, você acaba tendo que mudar o seu mindset em relação a isso. Eu não posso deixar os meus vendedores usarem celular, como esses comportamentos que existiam, né? Mas hoje, eu acredito que a parte desse processo é estimulá-los a vender pelos canais digitais no momento em que o fluxo da loja está baixo, né? Só que realmente é um grande desafio, mas a gente tem visto coisas assim, eu digo brasileiro, né? É fantástico, é fabulosas. Realmente, cara, os vendedores, eles montam looks, cara, e dispara isso via WhatsApp para os clientes, né? Ele liga, ele faz contato com o cliente e tem aquela famosa, no interior acontece muito isso, a famosa sacola de prova, né? Então leva para o cliente provar. Olha só, cara. Eu queria bater nesse ponto também. Leva aquela sacola de prova. Hoje estão surgindo negócios, startups que estão fazendo esse leve trás de mercadorias. Olha só, solucionando esse problema. Exatamente. Oportunidades de negócios que aparecem, né? Então, eu acredito que eles estão realmente se reinventando e buscando alternativas para atender esse cliente que está lá em casa, que realmente, nada como você pegar a roupa, vestir o sapato, colocar na frente do espelho. Então, como é que eu resolvo isso, né? Então, coisas estão surgindo, soluções estão surgindo aí no meio da pandemia, que estão realmente resolvendo um pouco esse canal. Mas assim, cara, a gente vê clientes hoje com uma estrutura bem profissional para atender toda essa demanda, porque eu acho que são duas frentes, né? A primeira é você romper essa barreira em que o cliente não está mais do seu lado, tá? E aí desde como é que você leva essa mercadoria, como é que você... Nós estamos falando de segmento de moda, que não é só vender um produto, né? Como é que você leva essa mercadoria, como é que ele prova, como é que você traz de volta, como é que você resolve a questão do pagamento. Aí a gente volta na integração lá do começo, o link de pagamento, os meios digitais de pagamento. Então passa por realmente uma cultura, uma transformação digital dentro do negócio de clientes que às vezes nem sabiam o que era transformação, ou o que era digital. Né? Exatamente. Então, cara, e aí depois eu acho que dentro de casa é um outro capítulo que é como é que você faz a gestão de tudo isso também, né? Como é que você, se você está vendendo no seu e-commerce, como é que você entrega, como é que você separa, a integração dos estoques é fundamental, como a gente já disse, porque, a gente tem clientes lá que o cara mete um painel, cara, o que veio de pedido, o que eu já embalei, o que eu já conferi, o que eu já entreguei, com qual é o meio de entrega que eu vou fazer? Eu vou enviar por correio. É legal que a gente tem um cliente que ele tem até uma forma de entrega lá, nosso carro, né? Esse é o cara que vai estar... Simples e direto, né? O nosso carro vai chegar daí. A gente falou assim, como é que eu vou competir com o grande? Cara, seja melhor na tua cidade, no teu bairro, né? Ali você tem que mandar, ali você tem que dominar. Então, cara, bota no motoboy, bota no carro, bota em alguma coisa e manda entregar para esse cliente. Então, acho que são duas frentes, Daniel. A frente é ali de você preparar todo esse ecossistema e o vendedor ter as ferramentas ali em mãos para poder oferecer esse diferencial para o cliente. E do lado de trás também, do background, é você conseguir atender essa demanda de entrega, de logística, de tudo isso. Né? Não, cara, e tu falou no ponto-chave, né? Quais são... A gente viu algumas decisões, mas assim, tem decisões de gestão que vão para muito além do que a gente pode falar de marketing ou de trazer o cliente até a loja, né? Nesse ponto ainda, cara, sobre a oportunidade de venda, a gente tem clientes aqui de que fazem essa visita ao cliente, levando X peças e depois recolhem. E como uma loja pode hoje começar a fazer essas questões, né? Pode ser muito óbvio, assim, mas acredito que o óbvio precisa ser dito. Toda loja que já vende, que já tem uma história e que
no mínimo fez o dever de casa, ela tem no CRM, né, no software de gestão de relacionamentos com o cliente, ela tem ali diversos contatos e sabe, diversos caminhos para pessoas que já compraram naquela loja. Nesse cenário do vendedor, porque tu vai pensar, esse vendedor também pode estar ocioso, né? Que eu acredito que é um ponto de vista um pouco de escassez, mas de que pode ser uma percepção desse gestor, desse empresário de loja. O que ele precisa fazer? Ele precisa dar um caminho. O celular agora, tá com o celular, cara, tá trabalhando, full time, né? Como ele vai fazer? Ele vai buscar esses vendedores, ele vai buscar esses clientes, esses melhores clientes, esses clientes de ticket mais alto. E quanto mais alto o ticket histórico que a gente tem com esse cliente, melhor e mais sofisticado pode ser o nosso processo de atendimento, né? E a gente começa a perceber o seguinte, até para trazer clareza, quando a gente pensa assim, eu sou uma loja física, então eu vendo pelo físico. O cara entra, compra o meu produto, passa o cartão, vai embora com a sacolinha. Não, eu vendo pelo digital. Então o cara entra no Google, digita o que ele quer, chega no meu site, compra o meu site, paga e eu mando para ele. Só que agora a gente tem, cara, cada vez mais a manifestação do omnichannel. Puta, parece esse bicho de 7 cabeças que eu falei aqui, né? Mas assim, esse conceito de omni é todos os canais. E uma coisa que eu conversei, cara, algumas semanas atrás com o head de atendimento da Arezzo, né? O Cristiano Chaves. Tá até salvo aqui no IGTV do perfil da V4. E a gente estressou muito esse assunto sobre como o atendimento ao cliente, muitas vezes o cliente que já é cliente da loja, faz uma diferença enorme no lifetime desse cliente. Quantas vezes que ele passa comprando da gente, e isso pode ser a grande oportunidade de crescimento de faturamento de uma loja, né? Mas o que ele traz que é básico, assim, que é fundamental, é de que nesse cenário de relação com o cliente, a grande oportunidade mora no cara que eu já conheço. E esse cara, ele pode fazer o seguinte caminho, né? Ele pode entrar no site, ver o produto, querer aquele produto, daí ele vai no Instagram, rola lá para ver os looks, daí ele vê que tem aquele site, aquele calçado que estava no site, mas mais aquela blusinha que estava no post de 3 semanas atrás, aí ele manda um direct pro Instagram, daí conversa um pouco, daí pega o WhatsApp, daí no WhatsApp ele continua o atendimento com o vendedor, aí ele fecha o negócio, o vendedor põe o produto no caminho logístico, seja numa entrega, seja num motoboy, e daí muitas vezes o motoboy, que nem é o vendedor, leva lá a maquininha de cartão e fecha essa venda. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a venda não é mais linear. A venda ela está em todo lugar ao mesmo tempo. E essa clareza do atendimento, de saber que o cara que me liga no telefone, o cara que está no Instagram, o cara que foi no Google, caiu no meu site, o cara que vinha na minha loja, muitas vezes vai ser o mesmo cara. Eu acho que isso é uma outra virada de chave importantíssima, que eu entender de que os meus públicos, eles são os mesmos vindo por vários diferentes canais. E se eu conseguir criar uma linha de consumo, uma jornada desse cliente, que seja por qual canal que ele vai me procurar, ele vai me encontrar e eu vou conseguir trazer a solução para ele, eu vejo que é o grande passo para que, depois de ter visto a necessidade de ir para o digital, depois de entender que marketing é um investimento estratégico, agora que o cliente está dentro da minha loja, seja em qual espaço ele for, ser físico ou digital, de que eu vou precisar ter essa atenção. E aí a gente volta no ponto que tu trouxe, cara, que eu acredito que é assim o quarto pilar da nossa discussão, e eu acredito que é o que mais vai trazer para esse negócio uma solução de longo prazo, que são esses aspectos de gestão, né? E aí, cara, vamos pensar assim, eu até posso ter um conhecimento limitado nessa perspectiva, principalmente ao que diz ao segmento de calçados e roupas, mas assim, aquele empresário que comprava produtos numa certa cadência, agora ele vai comprar diferente. E não só porque o recurso é escasso, mas porque o mercado vai estar funcionando diferente. Aquele cara que pensava em contratar o vendedor que já tinha experiência, 20 anos vendendo ali no tete-a-tete com o cliente, vai pensar que o melhor vendedor agora é aquele cara jovem que é um nativo digital e que vai fazer melhor, sabe? A gestão do negócio, ter essa clareza de que eu não posso continuar gerindo a minha empresa da mesma maneira como eu vinha fazendo, eu acredito que, assim, dentro do que consegue comportar essa nossa discussão, Rodrigo, é o grande ponto que o gestor tem que entender. De que não dá para continuar gerindo, por mais que aquele negócio tenha 20,
30, 50 anos, esse é um cenário que vai exigir uma perspectiva de gestão muito diferente. Se não é diferente para uma empresa que tem essa natividade digital, como a V4, ou até como a Data System, como isso vai ser para aquele cara que sempre viveu do PDV físico, né, Rodrigo? E isso, cara, eu acredito que assim, essas decisões vão ser as maiores e as mais transformadoras, porque de fato elas vão estar abrangendo todas essas outras decisões que a gente discutiu aqui. Tu não vê dessa maneira, cara? Sim, com certeza, Daniel. Eu acho que tem uma grande mudança aí nessa questão da gestão. Porque vou falar aqui pelo nosso segmento, né? Uhum. Você tinha a grande maioria dos empresários, dos donos dos negócios, eles estavam muito pautados, muitas vezes, pelo próprio feeling dele, né? As decisões eram tomadas pelo feeling. O que eu acho, cara, intuição. O que eu acho que é importante, tá? Eu acho que é legal, mas você usar o seu feeling, a sua intuição, em cima de indicadores. Eu acho que é aí que começa a mudar toda a história, né? Hoje, a gente, através da nossa ferramenta, a gente leva uma quantidade enorme de indicadores, né? E até indicadores inteligentes em mostrar, cara, esse é o caminho para cá, compra mais, compra menos, né? O que você vai fazer? Como você disse, se você caiu de 100 para 40, de 100 para 10, né, o número de negócios que você fazia, mas como é que você sabe disso? Né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente se concentra, eu estou vendendo menos, tá? Mas não é só isso. Você está vendendo menos? Qual é o ticket médio que você está vendendo? Qual é o PA que você, né, o produtos por atendimento? Quais são as vendas que eu vendo que tem um produto só? Qual é a performance do meu vendedor? Quanto ele está se relacionando com os nossos clientes? Tem indicadores hoje, vendas por metro quadrado. Cara, então tem uma série de indicadores hoje que ajudam essa tomada de decisão. Então eu acho que a grande mudança do perfil do gestor nesse momento está pautado em indicadores. E aí sim você tem que ter boas ferramentas, né, que te tragam esses indicadores específicos do seu negócio, né? Então acho que é importante isso. É uma mudança que às vezes até tem um pouco de resistência por parte Cara, do toda empresariado, mudança, toda mudança ela é dolorida, né? sim, Existe sim. assim, a gente ouve dizer muito da dor do crescimento, conforme uma empresa vai crescendo, ela vai gerando desafios que é doloroso ao empresário, àqueles envolvidos, mas a gente agora enfrenta essa dor da transformação, que muitas vezes, não só talvez para a sobrevivência do negócio, não só para o crescimento, mas para manter, né, para manutenção desse negócio. Muitas vezes a gente vai estar fazendo 100% coisas diferentes, ou 90% coisas diferentes, para chegar naquele mesmo lugar que a gente estava acomodado um tempo atrás. E, cara, é verdade. KPI, indicador, eu tô aqui, cara, enquanto a gente conversa, de olho no que o pessoal tá comentando, né? E uma coisa assim, a Rúbia que está nos acompanhando aqui, ela trouxe já uma visão bem interessante, né? Que é tipo assim, aqui a gente faz essa análise por cohort. Isso também, na semana passada eu falei um pouco mais sobre isso. É um conceito um pouco desafiador, mas a gente... eu acho que o primeiro ponto de análise para a gente saber o que está dando certo e o que está dando errado. O que é esse cohort, Daniel? Né? Ele é uma fatia de análise. Né? Vamos dizer assim, eu tenho o meu indicador de custo por ticket médio do usuário. Tá? O quanto que o meu cliente consome em média no meu negócio. Fazer um cohort, né? Fazer um corte de análise para eu comparar o meu ticket de março de 2021 com março de 2020, vai me dar insights. Se eu comparar o lifetime value, né? O valor do cliente ao longo do tempo que eu tenho hoje com o que eu tinha em março de 20 ou com o que eu tinha em março de 19, ou quais são os canais que mais vendem, quais são os cenários, como foi as minhas vendas por canal em tal mês, ou por tal público, ou por tal segmento de produto. E para a gente fazer esses recortes, assim, para a gente pegar o nosso negócio como uma torta e, de fato, ir fatiando ela para a gente conseguir ver todos os pontos de vista que a gente quer desse negócio, vai depender de indicador. E, de fato, a intuição, cara, quem sou eu para dizer que o empreendedor não depende de intuição? Sim, ele depende de várias questões que não são, talvez, muito objetivas, mas, cara, daqui para frente não tem como continuar dirigindo esse carro se eu não sei se o motor está quente, está frio, se eu não sei se tem gasolina ou não tem gasolina, ou se eu não sei a quantos por hora eu estou indo, né? E isso é muito chave, cara.
análises por fatias de análise diferente, o cohort, a grosso modo, também vai ser uma grande oportunidade. E o Renan Soares, cara, ele faz uma pergunta bem boa aqui, que eu acho que abrange muita coisa. Que é, abandono de carrinho. O que eu vou fazer? Tá? E aqui eu quero trazer o abandono de carrinho com aquela conversa no WhatsApp que não andou para frente. Como aquele cara que entrou lá no meu Instagram, perguntou sobre tal produto, eu respondi, ele visualizou minhas respostas, mas não foi adiante. Todas essas oportunidades do cliente parar no meio da jornada de consumo é uma grande oportunidade para o vendedor. É uma grande oportunidade. Por quê? Esse cara, ele já demonstrou algum interesse de compra. No cenário de abandono de carrinho, esse interesse é mais declarado ainda, né? O cara navegou, colocou X produtos no carrinho, ou abandonou, ou ou emitiu um boleto para pagar e não pagou. Esse, tá? Eu diria que é a tua prioridade sendo um vendedor. Tu é um vendedor, a tua prioridade é garantir que tu vai estabelecer o contato com aquele cara que começou a falar contigo. Seja abandonando o carrinho, seja gerando um boleto e não pagando, seja entrando no nosso ambiente, fazendo perguntas, demonstrando interesse, mas não indo adiante. E isso é uma grande oportunidade. Aqui na V4 mesmo, cara, a gente estava falando de eventos, né? A gente está enfrentando um grande desafio em movimentar eventos que a gente está desenvolvendo, tanto para a nossa base, tanto para os nossos escritórios, quanto para o mercado. E a gente enfrenta muito isso. O cara que veio até metade do caminho e não concluiu, ele é o primeiro cara que eu tenho que correr atrás. E eu acredito que, por vezes, se entende que não, o cara ele veio até aqui e ele não prosseguiu, então eu perdi esse cara. Eu tenho que começar a buscar um novo cliente, eu tenho que dar mais atenção para o cara que ainda não veio do que o cara que está aqui dentro. E eu diria que, assim, dentro desses grandes 4 pontos, né? Abrir canais, investir em marketing, treinar a nossa equipe para esse novo momento e ter decisões mais pautadas em indicadores, eu acredito que, cara, saber o go-to, o primeiro passo desse vendedor, eu acredito que, assim, para muitos negócios vai ser a primeira ação para tirar a cabeça para fora d'água. E a gente tem que entender que não necessariamente existe um caminho. Eu vou abrir um canal, depois que eu tiver vários canais abertos, eu vou começar a investir em marketing, depois que eu já estiver investindo uma boa grana de marketing, eu vou voltar para a minha equipe para treinar ela e depois disso eu vou tomar decisões assertivas, né? Já se frustrou, já desistiu, já cansou. Exatamente, cara. Meio que esses 4 pontos que a gente discutiu aqui, eles acontecem todos ao mesmo tempo, né, Rodrigo? Simultâneos, com certeza. Não tem como você descolar isso, né? Eu acho que tudo isso tem que ser junto ali, andar junto para você ter sucesso. Não adianta você quiser... Se você descolar isso, eu acho que é o Rodrigo lá no passado, querer fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali e querer resultados grandiosos, entendeu? Exatamente. E eu acho que para a gente encaminhar, Rodrigo, assim, até para o final da nossa conversa aqui, uma grande coisa que a gente tem que entender é de que as mudanças que esse período exige, talvez ela chegou para muitos negócios pela exigência da pandemia. Porque não tem outro jeito. Mas daqui para frente, não vai dar para... Cara, mudou tudo. Daqui para frente eu não vou começar a pensar, putz, vacina 100% Esquece, do mundo vacinado, ser... agora eu vou voltar para minha... Cara, isso não vai funcionar, não é mais assim. O game mudou, mais, né, cara? A galera fala do novo normal, né? Eu não gosto muito disso, mas cara, esquece aquele normal que nós vivíamos. Daqui para frente a pegada é outra. Eu acho que tudo isso que a gente fez até aqui vai continuar, tem que continuar. Não tem como você voltar mais a ser como éramos em janeiro de 2020. E se tu pensar... felizmente, né? Felizmente tudo mudou. Eu acho eu acredito que... eu acho que nós como gestores, o nosso desafio e o nosso papel é resolver problema. Exatamente, cara. Resolver problema, cara. E acho que o que mudou para nós na Data System, aí até como mensagem final aí, né? Eu acho que o que mudou para a gente na Data System realmente, nós estamos lá para resolver problemas, para facilitar a vida dos nossos clientes, mas acima de tudo o que mudou para a gente vamos buscar gente que entende, né, daquilo que a gente precisa. A gente não vamos nos meter a fazer aquilo que a gente não entende. Vamos buscar empresas especialistas naquilo que a gente entende, né? Buscamos aí a V4 como um parceiraço aí da gente nessa parte do digital, que mudou totalmente a nossa vida aí nas questões digitais. Então, acho que é isso.
cara, a gente tá lá. A nossa função como homem de frente, gestores, é resolver problema, e a pandemia a gente tem que encarar como um problema, um desafio e passar por isso, né? Exatamente, eu estava dizendo que, cara, por mais que seja muito difícil, eu sempre tento buscar as parcelas de algo positivo dentro dos desafios que a gente vence. E aqui a nossa conversa, nessa última hora, eu sou muito grato, Rodrigo, pela tua disponibilidade, pela Rúbia também, que a gente... até a Rúbia fez uma conversa com o Denner, né? Acho que na semana passada também. Sim.